Jesus, vida crucificada. Vamos entender isso. Abra sua Bíblia, leremos apenas um versículo, Romanos 6:6. Depois você vai ficar um bom tempo sentado. Você pode usar o celular para esse texto. Depois, pelo amor de Jesus Cristo, você não faça o pastor pecar. Se eu ver você no celular, eu vou pecar pregando. E eu gostaria de não pecar pregando. Eu gostaria que você ouvisse o que Deus tem para você aqui no altar. Amém? Romanos 6:6 diz assim: sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Pai, fala conosco em nome de Jesus, amém. Queridos, como eu já disse, eu vou ser de uma mensagem breve, mas eu gostaria que você entendesse que qualquer conversa paralela, eu entendo revelação paralela, e eu não consigo pregar no natural. Porque se eu estou conversando com alguém, eu estou tirando o que Deus está falando do altar. É outra prioridade. E a gente precisa priorizar. O que eu estou fazendo dentro da casa de Deus? Eu louvei, adorei. Agora eu preciso ouvir o que Deus tem para mim. Senão eu vim aqui passear, perdi meu tempo. Era melhor ficar em casa. Então nós precisamos aproveitar os poucos minutos que você tem com aquilo que Deus tem para o seu coração nesse tema. E o tema de hoje, Jesus, vida crucificada. Em outra versão, esse mesmo versículo diz: pois sabemos que a nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Nada pesa mais no nosso coração nesse tempo do que o assunto que trazemos para esta hora, essa noite. Aliás, a própria nação brasileira vive um horroroso, terrível pecado, que é o pecado do carnaval. E nós precisamos ter certeza absoluta que a única que tem o poder de chegar diante de Deus pedindo misericórdia e mudança sobre a nossa história triste é a igreja. E a igreja é você que está aí sentado, é nós. Nós somos a igreja de Cristo que podemos mudar essa situação terrível. Eu já recebi alguns vídeos que mandaram para mim alguns irmãos da sede, tipos de blasfêmia terrível eles estão fazendo nesse carnaval. Se a palavra de Deus não trouxesse um ensino importante, nós poderíamos tratar de outro tema, mas não é o caso. Na busca por um alinhamento nosso com a vontade de Deus, esse tema da vida crucificada é pertinente, principalmente nesse período terrível de carnaval, e é da mais grandiosa importância para a saúde e o crescimento da igreja, da família, dessas crianças que precisam crescer, vendo em nós como igreja que nós somos diferentes, porque a igreja não é algo abstrato, a igreja não é impessoal, a igreja como se fosse uma coisa flutuando no espaço. Não, a igreja são pessoas, eu e você que está aí sentado, que confiam a sua vida a Jesus. Pessoas que receberam Jesus, o Filho de Deus, como Senhor e Salvador. Então, a saúde da igreja é diretamente proporcional à saúde de cada crente. Para a igreja crescer saudável, os crentes que formam a igreja precisam crescer espiritualmente. Nós precisamos entender
se eu não tiver uma vida diária com este livro, eu estou pecando. Se eu não tiver uma vida diária de oração, eu estou pecando. Se eu não tiver um compromisso de estar congregando, eu estou pecando. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que congregar. A palavra de Deus diz que nós temos que orar. A palavra de Deus diz que nós temos que ler a palavra. Então são compromissos da própria palavra de Deus. E se nós afastamos da palavra de Deus, não tem solução. O mundo caminha num rumo em alta velocidade para esquecermos de Deus. Eu vi, não vou falar nome porque está gravando, uma líder do estado do Rio de Janeiro, uma das mulheres mais influentes, dizendo: nós e a nossa escola está tremendamente prejudicada, porque lá no nosso bairro instalou-se 3 igrejas evangélicas, só 3, hein? E foi o suficiente para prejudicar a nossa escola de samba, uma escola de samba das mais famosas do Rio de Janeiro. E ela disse, e os entrevistadores, que eram em torno de uns 5, eles disseram: nós precisamos acabar com a Bíblia. Isso é entrevista dessa semana, antes do carnaval. Nós precisamos acabar com esse negócio dos evangélicos, porque eles têm prejudicado a raiz do samba, eles têm prejudicado a raiz da nossa escola. E eles falaram abertamente, está ali no YouTube, descaradamente contra a Bíblia, contra os evangélicos, contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus que entrou naquela juventude daquela escola famosa, eles perderam e eles disseram: nós temos muitas fantasias sobrando, porque nos faltam jovens, nos falta pessoa para usar as roupas. Nós precisamos entender que a igreja que cresce espiritualmente, ela alcança outros. E quando nós alcançamos outro, nós entendemos a diferença. Nós entendemos o que é realmente uma vida crucificada. Nós não precisamos passear nem andar. Você olha as pessoas, basta você ir ali num buraco quente, de frente da casa da irmã Nazira, você vai ver uma quantidade de jovem imensa. O resto não precisa dar o relatório para você. É muito triste nós vermos geração inteira não entendendo o evangelho, porque o evangelho depende de você que está aí sentado. Nós não aceitamos Jesus para vir para o culto, cultuar a Deus e ir para casa. Nós aceitamos Jesus e ter uma vida crucificada é nós sermos espelho de Cristo, é nós sermos referência. As pessoas precisam olhar para você jovem, para você ancião, para você mais novo ou mais velho, no médio, que eu e você somos diferentes, que nós temos uma vida crucificada em Cristo, e porque temos uma vida crucificada em Cristo, nós vamos fazer diferença em nossa cidade, em nosso estado, em nossa nação. Só uma igreja dinamicamente saudável pode ter esperança e cumprir a missão. Nós precisamos cumprir a missão, e a missão está nas suas mãos, nas minhas mãos. Nós temos a missão como igreja, o encargo, a incumbência. Nós temos a responsabilidade de falarmos da esperança.
E a esperança, Jesus vai usar a tua boca e a minha boca para levar esperança a outras pessoas. Nós precisamos entender, em primeiro lugar, que nós adoramos a Deus. Em segundo lugar, nós somos treinados para alcançar os perdidos. E a escola bíblica de treinamento é para te treinar para alcançar os perdidos. É impossível você alcançar os perdidos num culto de domingo à noite. É impossível você conseguir frutificar apenas no culto de domingo à noite. Nós temos que crescer, nós temos que multiplicar, nós temos que ser capacitados, nós temos que ser treinados. E a igreja quer te treinar, mas você tem que querer ser treinado, porque se você não quer, não tem jeito. Nem Deus te obriga a nada, mas pode ter certeza que Deus gostaria que você fosse humilde de aceitar ser treinado para alcançar os perdidos. A visão é sermos uma igreja, não é com célula é um ministério a mais. Como tem o diaconato, como tem o departamento infantil, como tem o louvor, é com. A igreja em célula é diferente de igreja com célula. Nós somos uma igreja em célula. E a igreja em célula, ela quer reunir na casa dos outros, ela quer conversar sobre o Evangelho, ela quer trabalhar sobre o Evangelho, ela quer alcançar o não alcançado, porque muita gente jamais virá numa igreja, mas ele, seu amigo, vai na tua casa. Ele aceita tomar um café na sua casa, ele aceita uma reunião na tua casa, e lá ele começa a conhecer o Evangelho. E a partir do momento que ele conhece o Evangelho, um dia, pode demorar 3, 4 anos, 2 anos, uma semana, ele vai falar: quero ir visitar a sua igreja. Então, eu e você precisamos entender que nem todos os crentes somos iguais, nem todos produzimos a mesma proporção de medida. Jesus disse: o que é semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra de Deus, entende, dá uma colheita de 60, de 30 por 1, de 100, 60, 30 por 1. Então, entre nós aqui nesse culto, tem aqueles que estão satisfeitos em ser cristão do nível mínimo, 30. Mas o nosso desejo, o desejo do Senhor, que haja esforço para nos tornar cristão do nível 100 e não manter na linha dos 30. A pergunta, portanto, é: como eu e você vamos alcançar, vamos avançar, vamos passar do nível 30 para o nível 100? Nós queremos que o grande propósito desse ano 2025 seja um ano de alinhamento com o nosso Deus e com os outros. Nós pensamos que é despertar nós crentes do nível 30, 60, para atingirmos experiência, sermos frutíferos para a glória de Deus e passarmos para o nível 100. E o caminho para isso é, com certeza, viver a vida alinhado com a vontade de Deus. E viver a vida alinhada com a vontade de Deus é nós alinharmos a Ele, a sua palavra. Você sai do culto, vai embora, vai para um lanche, vai passear, vai fazer alguma coisa, mas Deus vai junto. Eu disse para o culto maravilhoso que fiz no asilo, agora às 3 horas da tarde: eu vou embora, porque eu vou fazer visita nas UTIs, mas o Senhor Jesus fica aqui com vocês. Nós precisamos entender, Jesus não vai embora, Jesus ficou com eles ali no asilo, está com eles ali até agora. Jesus está conosco aqui, mas Jesus vai embora com você para casa. Agora, da porta da igreja para lá, qual é a sua atitude? Porque Jesus foi embora com você. Ou você pensa que Ele está com você dentro da igreja?
Ele está aqui com você, mas Ele vai embora com você. Por isso as suas atitudes precisam ser de alinhamento com Deus. Pensamento, atos, atitudes, tudo que nós pensamos, nós seremos julgados também por aquilo que nós pensamos. Mas pesquisando a Bíblia, nós não encontraremos esta palavra alinhamento. Alinhar, alinhado. Nós queremos tanto um verso bíblico para respaldar essa palavra, mas encontramos um sinônimo para ela, isto é, outra palavra que significa a mesma coisa. É o que encontramos, foi o seguinte: que a vida alinhada com Deus é a mesma coisa que a vida crucificada. Você entendeu, irmãos? A vida alinhada com Deus é a mesma coisa que uma vida crucificada. E quantas vezes você tem que crucificar a sua vida, às vezes num único dia, numa mal resposta que você queria dar, num troco que você queria dar, num questionamento que você queria questionar, numa reclamação que você queria reclamar. Mas se você crucifica a sua vida em Cristo, você fica caladinho, não fala nada, você dá glória a Deus, agradece a Deus e entende que Deus está no controle. O que queremos dizer com a vida alinhada com o coração de Deus, a Bíblia chama de vida crucificada. É claro também que não ocorre nos textos bíblicos essa expressão vida crucificada, mas ela está na boca do apóstolo Paulo, que disse: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20, coloca esse texto para mim, vamos aguardar um pouquinho. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que vivo agora, que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vamos voltar lá, não, lá em cima mesmo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Será que você tem coragem, certeza que você não está vivendo mais, mas que Cristo é que está vivendo em você? Porque se eu tenho essa coragem de declarar, logo não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, eu preciso todos que querem viver piedosamente em Cristo devem viver como Ele viveu. Lembra da história dos dois pastores que foram buscar num carrão BMW, sei lá que carro que era, Mercedes, Hilux, não me interessa. O pastor entrou no carro e falou para os dois pastores, isso em Campos, aqui no Rio de Janeiro. Interessante. Jesus andou no jumentinho. Ele começou a conferência dele dando essa palavra para os dois pastores que foram buscar ele num carrão. Alguma coisa precisa entrar em nossa alma de forma diferente. Nós precisamos, dentro dessa visão
da vida crucificada, entendermos como nós estamos vivendo. Em Romanos, nós lemos: o velho homem foi crucificado com Cristo. Será que o velho homem nosso, a velha mulher sua, foi crucificada em Cristo? Frequentemente nós arrumamos um jeito bonito de falar de umas coisas que requer de nós. Claro, se fôssemos entender a faixa aqui na frente da igreja, com dizeres 2025, ano de vida crucificada, a gente esvaziaria a igreja. A polícia iria investigar e o povo lá fora diria: cruzes, eu não entro nessa igreja. Tem havido, irmãos, um monte de expressões lindas que nós evangélicos criamos para não ter que falar de vida crucificada. Por exemplo, ouvimos falar em vida mais profunda, vida superior, vida totalmente consagrada, vida cheia do Espírito, vida vitoriosa, vida transformada. Mas cada uma dessas expressões parece, na verdade, uma frase de efeito. E de frase de efeito, amados, a igreja e o mundo estão cheios. Charles Spurgeon já dizia: existe um evangelho de açúcar, e como existe o tipo de algodão doce puro açúcar, mas amados, busquemos o evangelho que rasga o coração, o evangelho que faz brotar lágrimas nos olhos, que corta e faz sangrar a consciência. Busquemos o evangelho que mata o nosso eu, porque o evangelho que nos dá vida. Hoje sequer se aceita ser corrigido, repreendido dentro da igreja. Tem algo errado e nós precisamos mudar isso dentro de nós, aceitarmos a correção, desde que ela seja amorosa e bíblica. Então, por favor, toda vez que você ouvir a palavra alinhamento no nosso meio, entenda que estamos nos referindo a algo que a Bíblia chama de vida crucificada. Essa palavra crucificada, ela vai se referir àquilo que está ali de tão lindo. Eu amo essa cruz com essa luz vermelha. Sabe por quê? Porque ela é muito forte para o nosso coração. Ela nos leva de volta ao que Jesus fez na cruz. Do ponto de vista natural, é uma contradição falar de vida crucificada. Por quê? Porque a vida existe na cruz. Cruz é lugar de morte. Se uma vida estiver realmente crucificada, ela estará morta, não viva. E como que uma pessoa pode estar morta e viver ao mesmo tempo? São perguntas, são dúvidas. Estar morto, mas ainda estar vivo, é uma das verdades espirituais que no seu natural ninguém entende, ninguém pode entender. É uma contradição estranha, mas que a morte de Jesus na cruz estabeleceu como possibilidade para nós.
porque é uma escolha, é uma possibilidade de nós sermos mudados. A palavra de Deus diz, que o Senhor diz em Romanos 6,6, que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Esse velho homem é uma referência que o apóstolo Paulo está nos dizendo, fazendo a natureza nossa, pecaminosa, inclinada para o pecado, que nos acompanha desde o nascimento. Amado, nós seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, nos corrompemos aceitando a oferta do pecado, nos tornamos pecadores como Adão e Eva, e desde então homens e mulheres não passam de uma massa de pecado. Como filhos de Adão, somos tão completamente escravos do pecado, que nada mais podemos fazer senão pecar. É a nossa natureza pecaminosa. Ninguém precisa ensinar às crianças desobediência. O pecado já nasce com a criança. Você diz para a criança: não ponha a mão no dedo da tomada, porque leva choque. Ela vai colocar a mão, a natureza pecaminosa dela vai colocar a mão. Ela vai tomar um choque para aprender que aquilo ali não era para ela fazer. Enquanto ela não se atinge a idade da razão, da responsabilidade de seus atos, mas logo alcança a compreensão das coisas, então ela passa a ser responsável. Tem havido em nossos dias, infelizmente, uma apresentação do homem ou da mulher como uma criatura tão maravilhosa, tão cheia de valor, tão criativa, tão inteligente, tão virtuosa, que faz Deus ficar apaixonada por ela. Porém, na verdade, o que se passa é diferente. A Bíblia fala do homem ou mulher caído, cheio de intenções perversas e egoístas. Eu vou voltar aqui, que eu quero que você fique muito atento a esse detalhe. Tem havido em nossos dias, principalmente numa multidão de igrejas prósperas, entre aspas, uma apresentação do homem ou mulher como uma criatura maravilhosa, tão cheia de valor, tão criativa, tão inteligente, tão virtuosa, que faz Deus ficar apaixonado por ela. Porém, essa verdade na Bíblia é diferente. A Bíblia fala que o homem ou a mulher caído, cheio de intenções perversas, egoísta, rebelde, incapaz de fazer algo de bondade. A Bíblia fala que o homem com motivações impuras e atitudes arrogantes, o homem que Deus vê é um homem pecador, perdido, é alguém que se tornou escravo do pecado, sem condição de mudar a sua própria sorte. E o que resta para um homem e mulher assim pecadores, resta somente o castigo eterno, resta perdição eterna, resta condenação no lugar chamado inferno de tormento. Ora, quando Adão e Eva pecaram contra Deus, eles não puderam mais permanecer na presença de Deus, foram responsabilizados, porque Deus é luz e eles amaram as trevas, e não tem como ter luz e ter treva no mesmo ambiente. Entra numa sala escura e acenda, entra numa sala escura e acenda a lâmpada, a escuridão sairá, porque a luz chegou. Na mesma sala não tem como permanecer a luz e a escuridão juntas. Foi assim com Adão e Eva ao pecar contra Deus. Eles envolveram trevas, e o que aconteceu? Foram expulsos da presença gloriosa de Deus.
E por conta disso, todos nascidos depois de Adão, nascemos com esta herança. Pecadores, estamos separados de Deus e caminhando para a perdição eterna. A Bíblia diz em Romanos 5:8: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que acontece com a morte de Cristo na cruz? É uma pergunta para nós. O texto revela. Romanos 6,6: o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Nosso velho homem, que carrega aquela natureza pecaminosa, foi pregado na cruz com Cristo, para que o corpo do pecado fosse destruído e a gente não mais escravo do pecado. Aí você pode dizer: então eu estou livre. Cristo morreu na cruz, junto com ele o meu velho homem foi crucificado. Então eu estou na boa de novo? Bem, esta é a notícia que Cristo fez e da consequência da morte que ele teve. Esta é precisamente a mensagem do Evangelho resumida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos saber, a notícia não muda a sua história. O mundo todo praticamente sabe que Cristo morreu na cruz, que Cristo ressuscitou ao terceiro dia. A própria história da humanidade está dividida em duas partes, por causa de Cristo, antes e depois de Cristo. A questão, porém, é quem vai crer em Cristo, porque isso não depende da vontade do homem. Sabe por quê? Jesus declarou: ninguém pode vir a mim se o Pai ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Eu queria pensar com vocês. Esther estava numa guerra tremenda, numa batalha espiritual tão grande, e ela botou o povo para jejuar 3 dias. Ninguém bebia água, criança não mamava de peito, não dava água para os animais. 3 dias, está escrito na Bíblia. O povo fez, cumpriu, e Deus deu a vitória. 3 dias, 24, 48, 72 horas. Hoje nós somos capazes de ficar 1h30 sem tomar água num culto. Alguma coisa precisa mudar em nós. A gente precisa pensar: tem algo de errado. As crianças de peito não morreram, não podiam mamar, os animais não podiam beber água, os homens não podiam beber água, ninguém bebeu água. Isso é só para a gente pensar. 1h30 de culto, nós somos incapazes de ficarmos sem beber água. É só para a gente pensar. Não é para você sentir que você está apanhando, é para você analisar o contexto. Minha vida está crucificada. Será que eu estou crucificado? Será que eu aceito a palavra do jeito que ela é? Não sei, querida igreja. É só para você pensar. Eu infelizmente bebo água porque eu estou falando muito, a minha boca está seca. Mas eu fico pensando, vida crucificada. 72 horas ninguém bebia nada. Não tem algo de errado com a nossa geração? Não tem algo contraditório conosco? É claro que tem, igreja. E nós precisamos ser confrontados pela própria palavra.
Nós precisamos analisar que Deus falou: nem criança de peito pode mamar. E a palavra foi cumprida na íntegra. E ainda não era o Cristo crucificado. E hoje? Será que Deus mudou as regras? Deus não muda. Deus continua o mesmo. Nós precisamos sair das mensagens que nos massageiam, dizendo: creia, você recebe, só honra da carne. Nós falamos aqui no culto de quinta-feira, vou repetir hoje, que algumas pessoas não estavam na quinta-feira. Uma das bandas, o hino, cantor, sei lá qual o nome que eu dou para eles hoje, mais famosa do Brasil, chamado Voz da Verdade, vê uma entrevista do principal deles, o pastor Moisés, falando umas heresias absurdas a respeito de Jesus. Que evangelho que nós estamos vivendo hoje. Eu amava aquelas músicas até quinta-feira. Nunca mais eu vou ouvi-las. Veja a declaração dele. Que tipo de informação ele está dando sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Desfazendo literalmente de Jesus, desfazendo literalmente do Espírito Santo. Nós precisamos ter uma vida crucificada e alinhado com o conhecimento bíblico, para não deixarmos levar por essa ventania que está vindo nesses últimos dias, para que não fiquemos escravos e prisioneiros dessas paixões mundanas dentro do Evangelho. Nós precisamos de Cristo, nós precisamos de uma vida crucificada, nós precisamos quebrar essas cadeias e abrir nosso coração para servirmos a Deus. Jesus foi crucificado, Jesus decidiu por Ele mesmo, foi Ele que veio, Ele que interveio, Ele que abriu o caminho para nós. E nós precisamos ter consciência, nós não fazemos nada, nós só precisamos da graça, da misericórdia, da vontade dEle, e aceitarmos, vivermos alinhado com sua vontade. A partir do momento que nós aceitamos viver alinhado com sua vontade, voltamos lá para Gálatas 2:20, estamos encerrando. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Irmãos, alinhamento com Deus significa estar agradecido por Ele ter vindo ao seu encontro e ter te despertado. Nós precisamos ser despertados, nós precisamos ter alegria, nós precisamos ter prazer em Deus, nas coisas de Deus e no reino de Deus. Do contrário, faremos apenas números. Estaremos dentro da igreja uma vida inteira, e quando chegar no juízo final, pensei que eu estava no céu e não estou. O que aconteceu? Ele vai falar: não te conheço. E essa palavra é muito forte, porque ela não é para quem está lá fora, é para quem está dentro da igreja. Vamos ficar em pé? A maneira de nós mantermos o propósito de Deus é permanecermos na cruz, é nós conservarmos o nosso velho homem crucificado nessa cruz que está aqui atrás, é estar dia a dia buscando alinhar nosso coração com Deus, procurando sermos parecido com Jesus.
e sermos parecidos com Jesus é um desafio muito grande. Lembrando a todos mais uma vez, sábado, culto internacional das mulheres, aqui nessa igreja, 19 horas, você é nossa convidada, amém? Eu vou dar a bênção final, eu gostaria que você esperasse até eu chegar à porta, para você sair, eu quero despedir de vocês, tá? Estenda suas mãos para cá. Que a graça do Pai, o amor do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo nos levem em paz. E toda a igreja diga: amém. Espera aí que eu já estou indo, não deixa eu sair correndo não, que eu posso cair.